Picape de entrada 4x4, cabine dupla, motor turbo diesel. Essa é a Nissan Frontier S, uma das novidades da marca para o segmento de picapes médias, para conquistar aquele trabalhador ou aquele empresário que precisa de um carro desse porte, mas sem tanto luxo, sem tanto conforto. Vem comigo, acompanhe a nossa avaliação desse carro, que vai ser um pouco diferente, porque apesar de ser um carro de passeio, ele é muito mais um veículo para trabalho. Eu sou Alexandre Akashi, crítico automotivo, e essa é a avaliação da nova Frontier S. Eu vou começar essa avaliação falando do motor. Esse aqui é um 2.3 turbo diesel, o mesmo que equipa as demais versões da Frontier. Mas, no entanto, para essa versão de entrada, ela tem um único turbo e 160 cavalos de potência, ao invés dos 190 das versões mais sofisticadas. Isso é bom? Isso é ruim? Eu acho que não. Para uma picape de trabalho, esse motor eu acho que dá bastante conta do recado. Mas isso a gente vai ver mais tarde, quando a gente for para o nosso test drive na rua. Eu estou agachadinho aqui porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que essa picape tem e nenhuma outra desse segmento tem, que é a suspensão traseira com molas helicoidais ao invés de molas com feixe de molas. Por que molas helicoidais? Molas helicoidais deixam o carro mais confortável na hora da rodagem do que o feixe de molas, porque o feixe de molas faz a caçamba pular muito. Esse tipo de mola absorve melhor as irregularidades do solo e não faz a caçamba pular tanto, principalmente quando ela está descarregada. A Nissan fala que esse carro consegue carregar até 1000 kg de carga, mesmo com essas molas que parecem ser mais frágeis. Tem gente que duvida dessa capacidade de carga, mas se a Nissan garante, quem somos nós para duvidar? Na minha opinião, isso não é um empecilho para você investir numa picape dessas, principalmente se você não for usar ela lotada o dia inteiro. Mas para um carro de carga, eu tenho certeza que tem muita gente que é picapeiro aí, que usa esse tipo de carro, que acaba duvidando desse sistema. A caçamba desse carro ela é bastante generosa e ela carrega um montão de carga. Pena que ela não veio de fábrica com nenhum tipo de proteção, nem com capota marítima. Isso são itens opcionais que você pode colocar no carro assim que você compra. Inclusive, está na hora de contar o preço desse carro. São um pouco mais de R$136 mil do jeito que ele vem. Não tem roda, não tem um motor um pouco menos potente, não tem muito conforto interno, não tem muitos itens de conforto como limpador de para-brisa automático, farol na frente sozinho. Enfim, é uma picape roots para quem gosta de trabalhar. O bom é que ela tem um motor turbo diesel.
muito melhor do que um motor flex 4 cilindros, que nem algumas marcas têm por aí. O problema é que você paga um pouco mais caro por causa disso. 136 mil reais numa picape com esse nível de conforto realmente é para quem vai usar o carro para trabalho mesmo e precisa ganhar dinheiro com ele. Motor turbo diesel é melhor, por quê? Porque ele é mais robusto e ele é mais econômico. E o consumo a gente vai ver logo mais aqui nessa mesma matéria, fica ligado aí. O que eu acho que esse carro precisa mesmo e que não vem de fábrica são sensores de ré. Essa aqui é uma picape de 5,30 metros de comprimento. Claro, depois de uma semana que você está com o carro, você até consegue se acostumar com esse comprimento todo, com essa largura toda, com esse trambolhão todo. Mas para algumas situações, sensorzinho, aquele pip, 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 é muito útil. Então eu aconselho a todos colocar isso na picape assim que comprar ela. Não deve custar muito caro, mas aí é um custo a mais. E não é nem tanto pela picape em si, porque o para-choque dela é bem robusto, todo o conjunto dele é bem robusto. É para você evitar aqueles totozinhos nos carros menores na hora que você está manobrando. Ah, mas quem é picapeiro, quem gosta desse tipo de carro assim, está acostumado, consegue, não tem, bobobó, pó, concordo, não é uma argumentação válida, mas segurança nunca é demais, né? De repente você está meio distraído, não viu que tinha um toquinho, um carro ali atrás de você, o sensor te avisa, ou até mesmo uma pessoa que começa a passar, uma criança, não dá para você ver a criança lá de dentro. É um investimento que eu acho que vale a pena e eu acho que é um item que a própria Nissan já podia ter colocado de fábrica nesse modelo. Vale lembrar que os outros mais sofisticados já vêm com isso de fábrica e a top de linha vem até com câmera de ré. Então, acho que não custa nada. O conforto interno da Nissan Frontier S, ele é relativo. Eu tenho aqui bancos bem acolchoados e confortáveis que sobem e descem, um volante que também tem ajuste de altura, mas não tem ajuste de profundidade, e os equipamentos necessários apenas para uma boa condução. O que eu destaco aqui nesse carro é o câmbio, que tem 6 marchas, é um câmbio manual de 6 marchas, as demais versões são todas com câmbio automático. Esse carro vem com 4x4, então ele tem a seletora de 4x4, põe 2x4, 4x4 e 4x4 reduzida. Esse carro também tem um sisteminha aqui que é para ajudar na descida, o Hill Control, que é muito útil. Mas olha só, esse Hill Control só funciona quando você está em 4x4. Quando você está na tração 4x2, nem adianta que ele não vai frear, não vai ajudar em nada. Ele vai deixar o carro andar. E esse carro também não vem com multimídia de série. Nessa versão que a gente está avaliando, o pessoal colocou aqui um radinho AM, FM com Bluetooth, algumas memórias aí, nem sei quantas. Mas é um radinho bem mequetrefe, é uma coisinha assim bem simples, não tem nada demais. Mas é um carro que já vem com os vidros elétricos, trava elétrica, retrovisores externos elétricos e ar-condicionado. Esse ar-condicionado, gente, ele funciona bem para caramba, ele gela. É inverno, a gente está aí com umas temperaturas baixas, mas mesmo assim ele gela muito bem. Nesse inverno a gente teve uns veranicos aí, uns dias de verão, que a temperatura bateu 30 graus quase e deu muita conta do recado. Esse é um carro movido a diesel e como vários veículos movidos a diesel,
ele tem lá no cofre do motor um filtro de partículas diesel. O legal dos carros da Nissan é que ele tem esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho, ele é um sistema que alerta o motorista quando o filtro de partículas diesel está saturado e ele não consegue fazer a regeneração automática. O que acontece se o carro não fizer essa regeneração das partículas diesel, se ele não consegue queimar essas partículas? O carro perde potência e a luz de anomalia no painel acende. E aí você normalmente teria que levar o carro para uma concessionária. Aqui não. Aqui você consegue forçar essa regeneração manualmente. Como? Se por acaso essa luzinha aqui acender, você estaciona o carro num lugar tranquilo, que não tenha nada inflamável, principalmente atrás, porque o bagulho vai ficar quente ali atrás. Você coloca o câmbio em neutro ou em parque, se for automático, dá a partida, deixa o motor aquecer, o motor bem quente, e aperta esse botãozinho aqui. Na hora que você fizer isso, a rotação do motor vai subir e ele vai forçar a queima dessas partículas que estão ali no filtro, né? Como a forma de prevenir que essa luzinha acenda, é você pegar uma estrada e botar 80 por hora, um pouco mais de 80, 90 por hora e rodar por uns 30 minutos. Só isso só já funciona. Mas por que essa luzinha acende? Normalmente ela acende porque você utiliza o carro em trajetos urbanos de baixa velocidade, ou você usa o carro, por exemplo, para ir até o mercado, depois volta, não dá nem 2 km, o motor não chega na temperatura ideal, você liga, desliga. Esse é um problema muito comum nas oficinas com carro a diesel de entrega, que a velocidade é baixa, e mesmo ele atingindo a temperatura ideal do motor, ele não consegue queimar todas as partículas que ficam ali no filtro. Na pior das hipóteses, você precisa trocar o filtro, mas aí essa é uma coisa em último caso, tá? O bom de ter esse botão aqui é que você consegue fazer isso manualmente, fazer essa regeneração manualmente com o carro parado, tá? Pode acontecer de você fazer isso 1, 2, 3 vezes e não funcionar e não dar certo. Aí sim você precisa levar teu carro na concessionária, porque talvez ele tenha algum defeito, tá? Esse é um dispositivo que em todos os carros a diesel, todas as caminhonetes diesel que a gente já avaliou, é o único que oferece. E isso é uma sacada muito genial da Nissan, que eu acho que todas as montadoras poderiam até copiar. Motor 2.3 turbo diesel de 160 cavalos, uma caixa de câmbio manual de 6 marchas. Picape roots. Hoje em dia todas as picapes são com câmbio automático. Essa aqui não tem um câmbio manual de 6 marchas. Um câmbio muito bom, por sinal. Dos câmbios manuais que tem aí no mercado, talvez essas caixas com 6 marchas sejam as mais legais, as mais divertidas. No aspecto de dirigibilidade, esse carro é campeão, mas isso graças à suspensão a molas no eixo traseiro. Mesmo com a caçamba descarregada, infelizmente a gente não conseguiu colocar nenhuma carga nela para testar. Ela não balança, ela não fica trepidando, tudo bem, é diferente de um carro de passeio, muito diferente. Ele pula mesmo, mas não pula tanto quanto o feixe de molas. Esses bancos são bem confortáveis, eles se moldam bem ao corpo, acho que é o que a Nissan chama de gravidade zero.
enfim, muito mais marketing do que qualquer coisa esse nome, mas é um banco bem confortável. A única coisa que eu achei que esse carro podia ser um pouquinho melhor, mas bem melhor mesmo, é no isolamento acústico do motor. Principalmente quando você está na cidade, naquele anda, para, que às vezes você precisa dar umas aceleradas fortes. Esse carro, quando você passa aí os 3.000 RPM, ele é barulhento ao extremo, o motor é muito barulhento, e se você tem carro de um lado, caminhão do outro, etc e tal, você escuta com muita propriedade a tomada de ar, o motor enchendo de ar. Isso é meio chato, isso é meio, sei lá, uma vez, duas, tudo bem, mas você pega um dia aí que o trânsito tá aquela coisa maravilhosa que a gente conhece, enche o saco, né? Esse pedal da embreagem, por ser uma picape, por ser um motor com 40 kg de torque, um pouco mais de 40 kg de torque, ele não é muito leve. Ele não é pesado, mas também não é muito leve. Ele está bem equilibrado para o tamanho e porte do carro. No trânsito, você vai fazer um bom exercício aí com a perna esquerda, tá certo? Vai chegar em casa com a perna esquerda meio cansada, não tem jeito. Por isso que no trânsito o câmbio automático é melhor. Bom, finalmente esse é um carro que é para obra, para trabalhar. Não é um carro para você ficar passeando à toa. Até é, mas você tem opções aí, investe um pouquinho mais, compra uma Nissan, a Frontier com um nível de acabamento um pouquinho melhor, tá certo? Ah, mas eu não tenho dinheiro, quero esse, então compra esse, não posso fazer nada. Ou compra uma picape menor. O ruim dessa picape é padrão brasileiro, ela é grande pacas, tá certo? E você vai colocar esse carro aí, vai com a namorada no shopping, vai sofrer para estacionar, principalmente se o shopping estiver bem cheio. Precisamos, por último, falar do consumo. Consumo, a gente mediu, como de sempre, 80 por hora, estrada tranquila, ar-condicionado ligado. A Nissan diz que esse carro faz 13, pouco mais de 13, 14 km por litro de diesel. Nós conseguimos medir 18,7, que é um número bem razoável, bem interessante. Um carro a diesel de 2 toneladas, mais de 2 toneladas, tá bom pra caramba. Bom pessoal, eu sou Alexandre Akashi, crítico automotivo, eu fico por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, dá um like, compartilhe, digita aí um comentário que a gente curte e a gente se vê na próxima avaliação. Valeu, galera!